1 Pedro, capítulo 1, nós leremos do versículo 17 ao 21. Lembrando que nós estamos nessa série de exposição bíblica, nessa primeira carta de Pedro, que tem sido muito edificante a mim, tem sido muito edificante, creio que a vocês também, a palavra do Senhor. Leiamos então o texto, irmãos amados. Diz assim: a partir do versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Podeis assentar? Vamos ao quadro infantil. Temos crianças aqui nesta noite. As crianças dizem assim, presente. Ok, crianças pequenas e crianças grandes também, tá? Vamos ao quadro infantil, Desafio da Palavra. Desafio da Palavra. A pergunta que eu quero deixar hoje são duas, as perguntas. Primeiro, Deus pode fazer ou aprovar qualquer coisa pecaminosa? A resposta é não. Diz aí, criança, não. Pois ele é infinitamente santo. Diz aí. Amém. Agora eu quero que os adultos repitam comigo mais uma pergunta. Adultos perguntam: de que forma Cristo como Rei te resgata da escravidão? Crianças respondem. Vamos lá, crianças. Cristo me resgata, libertando-me do poder do pecado e de Satanás. Muito bem. Irmãos amados, essas verdades se relacionam com o que iremos aprender. Domingo passado, nós falamos sobre a santidade, o DNA da família de Deus. O texto de hoje nos apresenta um aspecto indispensável para aqueles que se submetem a uma vida de santidade. O texto começa dizendo que, se de fato invocamos Deus como nosso Pai, devemos assumir uma postura que o reconheça como tal. Interessante que na clássica obra de João Calvino, chamada Instituta da Religião Cristã, João Calvino ensina que ter real conhecimento de nós mesmos é reconhecer o nosso dever para com Deus e quais os recursos precisamos para desempenhar este dever. Isso significa, meus irmãos, que Deus nunca exige algo de nós
antes de providenciar um meio para que obedeçamos aos seus mandamentos. Nesse sentido, então, e baseado no texto que nós lemos, eu quero falar nesta noite sobre o tema, o chamado ao temor reverente. Qual é o tema dessa noite? Todos repitam. Muito bem. Antes de explorarmos a implicação do nosso dever para com o Pai Celestial, analisemos primeiramente como ele nos resgatou. A primeira verdade que nós aprenderemos nesta noite é que o temor reverente surge do reconhecimento de resgate. Surge do reconhecimento de resgate. Lendo a história do povo de Israel no caminho do deserto, nós constatamos a teimosia daquele povo em cobiçar a antiga vida, sentindo saudade do Egito em alguns momentos da caminhada. O povo, irmãos amados, aquele povo estava deixando de considerar que Deus havia libertado eles exatamente daquela vida, libertando com mão poderosa, com braço estendido. É por isso que no livro de Deuteronômio são registrados 4 discursos de Moisés. Quantos discursos de Moisés são registrados no livro de Deuteronômio? 4, exatamente. E Moisés lembrava o povo deste grande livramento. De igual forma, irmão, precisamos lembrar da nossa libertação em Cristo repetidamente. Repetidamente. Na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus, como mediador da nova aliança, ensinou os seus discípulos a orar ao Pai Celestial. E aqui, da mesma forma, o texto ecoa esse ensinamento, argumentando que se de fato nós invocamos o Pai, devemos ter uma postura de temor ao chamá-lo de Pai. Devemos ter uma atitude de temor. Jesus teve esse temor. Jesus praticou, Jesus ensinou esse temor diante do Pai. Jesus, como o rei conquistador, que alcançou o reino dos céus para nós, esse Jesus tinha uma postura correta diante do Pai Celestial. Como nós vimos aqui no quadro infantil, Cristo, em seu ofício real, nos liberta da escravidão, livrando-nos do poder do pecado e de Satanás. Mas qual foi o preço desse resgate para Deus? Leiamos juntos os versos 18 e 19. Toda a igreja lerá junto comigo. 1, 2, 3 e... Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados com o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Amados, nem mesmo os metais mais preciosos, como prata e ouro, se igualam ao preço de nossa redenção. Para nós, a salvação não custou nada, mas para Deus custou um alto preço. Preço de sangue. O sangue de seu Filho amado. No livro de Isaías, falando ao povo do exílio, Isaías 52, assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Sem dinheiro fostes resgatados. Como eu disse,
Fomos resgatados sem dinheiro pago por nós, mas custou alto preço para Deus. Nós não conseguiríamos pagar o resgate de nossa redenção, irmãos. Mas de que mesmo nós fomos resgatados? De que fomos resgatados? De acordo com o texto, fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, fomos libertos do poder do pecado. Nós somos libertos do poder, do domínio do pecado, como diz a resposta da pergunta 107 do breve catecismo para crianças, que as crianças falaram aqui. O texto grego, irmãos, patroparadotos, traduzido como transmitido pelos pais, aqui, apenas aqui em Pedro, significando que Adão e Eva, nossos primeiros pais, nos deixaram uma herança de procedimento pecaminoso. Diferente de coisas perecíveis, no entanto, o preço de nosso resgate foi o sangue de Cristo. Aquilo que nós cantamos aqui. Algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve, serei. Foi um cordeiro sem defeito. Foi um cordeiro sem mácula. Cordeiro este que tira o pecado do mundo, como disse João Batista em João capítulo 1, verso 29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, este é o Cordeiro de Deus profetizado por Isaías 53, que nós bem conhecemos. De acordo com o versículo 20, este Cordeiro era conhecido antes da fundação do mundo. A nossa salvação, embora tenha sido executado na cruz, a nossa salvação foi projetada antes da fundação do mundo. É por isso que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos. Porque nenhuma gota do sangue de Cristo Jesus pode ser desperdiçada. E Deus entregou as pessoas pelas quais Jesus teria que morrer. Este sangue foi derramado, ou foi prometido para ser derramado antes da fundação do mundo, como diz o verso 20, porém manifestado no fim do tempo. Por amor de quem? Por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Como lembra, irmãos, o comentarista Simon Kistemaker, quando terroristas fazem reféns ou sequestradores mantêm alguém em cativeiro, eles exigem um resgate antes de libertar suas vítimas. A palavra resgate, então, meus queridos, a palavra resgate aqui nesse texto aparece com esse sentido. Em todo o Novo Testamento é o pagamento para libertar alguém ou algo. Jesus diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. É necessário entendermos que antes mesmo de Jesus se encarnar, antes mesmo de Jesus nascer naquela manjedoura, já havia um prognóstico do seu fim. Já havia um apontamento. Aquele que sabe o fim desde o começo já havia determinado o fim de Jesus. Como diz João Calvino em seu comentário de 1 Pedro,
Deus antecipou nossa doença pelo remédio de sua graça e proveu uma restauração à vida antes que o primeiro homem cedesse à morte. Assim, meus irmãos, nós devemos ver a presciência de Deus, aquele conhecimento prévio de Deus, já explicado nesta série. Na primeira pregação, volte aí nas gravações do Instagram, você vai ver a primeira pregação quando eu falei sobre a presciência de Deus. Então, Deus já sabia o fim desde o começo. Devemos ver essa presciência, então, através da eleição de Cristo, do apontamento de Cristo para pagar pelo nosso resgate. Devemos ver essa presciência, esse conhecimento antecipado de Deus, como aquele conhecimento que diz respeito à nossa salvação. Como diz o verso 21, Deus ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança e fé estejam em Deus. Louvado e exaltado seja o nosso bendito Pai Celestial, irmãos. Louvado seja Deus, porque pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, o Filho de Deus foi ressurreto ao terceiro dia. Foi nesse sentido que a igreja triunfante de Apocalipse, capítulo 5, como nós lemos nesta liturgia, a igreja triunfante de Apocalipse entoou este cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro, digno é Jesus de receber honra, glória e exaltação. Qual é a nossa postura diante deste alto preço de resgate pago na cruz para a nossa salvação? Humanamente falando, meus queridos, como você cuida daquilo que teve alto custo? Falando de coisas materiais mesmo. Como você cuida do seu celular que custou caro? Como você cuida daquilo que custou preço para você? E melhor ainda, e mais importante, como você e eu lidamos com aquela pessoa que nos deu um presente válido? Então, transpondo isso para a realidade espiritual, considerando que Deus enviou o seu único e precioso, unigênito Filho para ser o preço da nossa salvação. Considerando isso, nós somos chamados a demonstrar temor reverente ao Pai. O temor reverente é como se fosse um receio de decepcionar o caráter de santidade daquele que nos deu o presente. E esse é o ponto principal aqui deste texto, nesta pregação. É o ponto principal aqui. Agora então, vamos analisar esta ordem, esse chamado para o temor reverente. Se, em primeiro lugar, o temor reverente surge do reconhecimento de resgate. Em primeiro lugar, o temor reverente surge do reconhecimento de resgate. Em segundo e último lugar, o temor reverente é a resposta que damos ao preço do resgate. A resposta que damos
ao preço do resgate. Acompanhe aí no versículo de número 17, voltando um passo aí, um passo. O texto diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é a principal ordem deste texto? A ordem expressa aqui é: portai-vos com temor. Mas o que significa o temor a Deus? Veremos daqui a pouquinho. Mas antes disso, o verbo portar aqui se refere ao comportamento, se refere ao modo, à postura de viver que está aqui no grego na voz passiva. Ou seja, Deus é que opera em nós esse modo de viver. É Deus, irmãos, através do Espírito Santo que molda as nossas ações. Ele que nos dá o reconhecimento do que fizemos ou falamos que foi contrário à sua lei. Nós somos passivos a isso, ou seja, nós dependemos da ação divina em moldar a nossa atitude. Como nós vimos na pregação anterior, da mesma forma como nós devemos nos submeter à santidade, da mesma forma devemos também nos submeter ao comportamento que Deus espera de nós. E essa submissão a Deus não é para limpar a nossa barra diante dele, não. Essa submissão diante de Deus, esse reconhecimento, esse temor que nós temos para não decepcioná-lo, é como gratidão pelo presente que nós já recebemos, irmãos. Nós já recebemos esse presente. E o substantivo temor, aqui nesse texto, no verso 17, quando diz assim: portai-vos com o quê? Temor. A palavra temor vem da raiz grega phobos. Tem uma palavrinha parecida. Qual é? Phobos parece com o quê? Fobia, né? Isso mesmo. Fobia. Essa palavra temor aqui vem do mesmo que medo. Medo. Mas não aquele medo aterrorizante que alguém afasta, mas é um temor que aproxima com santa reverência. Essa palavra, quando nós estudamos em toda a Bíblia, nós percebemos que há dois tipos de temor. Dois tipos de temor. Prestem atenção aqui. Há o temor no sentido negativo, de fobia ou pavor que alguém tem. Mas existe também o sentido positivo do temor reverente. Esse temor aqui do qual Pedro fala, irmãos, esse temor não é o temor de ser castigado por aquele que nos deu o presente, mas é como se fosse um receio de decepcioná-lo. No Antigo Testamento, era esperado que o povo de Deus tivesse esse temor reverente. Qual é o terceiro mandamento?
Exatamente. Este terceiro mandamento é o mandamento para nós termos este temor, esta reverência ao falar o nome de Deus. Em Êxodo capítulo 20, verso 20, quando o povo começou a se apavorar na ocasião da entrega desses 10 mandamentos, Moisés o confortou dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Uma das verdades conhecidas de Provérbios, qual é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso mesmo. Provérbios 9, versículo 10. Em Jeremias capítulo 32, verso 40, Deus diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e lhes porei o meu temor em seu coração, para que não se apartem de mim. Logo, meus irmãos, o temor que Deus coloca em nosso coração é bom. É bom. É um temor benéfico. Viver em temor reverente é diferente de viver atemorizado ou em pavor. Agora, pensando um pouco mais, agora no Novo Testamento, esse temor reverente é uma característica distintiva do cristão. O temor reverente deve ser a sua marca, a minha marca, uma de nossas marcas, uma de nossas qualidades diante da majestade de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: pois todos quantos sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados de medo ou fobia, né? Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Baseado neste temor, nós podemos ter a intimidade de dizer papai. É bíblico chamar papai, como diz aqui em Romanos capítulo 8. No Evangelho de Lucas, quando os anjos comunicaram aos pastores do campo a notícia do nascimento de Cristo, diz a Bíblia, irmãos, que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. De grande temor. Um pouco mais adiante na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, em cada alma, Atos 2:42, em cada alma havia o quê? Temor. Havia temor. Ainda em Atos, eu gosto muito de um texto que se encontra em Atos 9:31, onde nos informa o seguinte: a igreja, isto é, a igreja lá de Jerusalém, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Efésios 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temor de Cristo. Aplicando esta mensagem,
Quando é que nós devemos demonstrar este temor reverente a Deus? O verso 17 responde que nós devemos ter esse comportamento em todo o tempo, ao dizer assim, durante o tempo, isto é, durante a cronologia da vossa peregrinação. Isto é, durante o restante da nossa jornada neste mundo, até o último suspiro de vida, ou até que Cristo nos busque. Em todo o tempo, demonstremos temor a Deus. O culto que nós prestamos a Deus aqui, semanalmente, é a assembleia solene do povo de Deus que requer temor reverente e respeito. Isso significa, irmãos amados, significa que ao entrar por aquelas portas, você perceber que estamos em algum ato de culto, seja orando, cantando ou lendo a Bíblia, se começou a reunião prevista para aquele momento, você deve ser reverente. E caso precise conversar, seja discreto. Baixinho. Baixinho. A partir do momento que começar o culto, ou a reunião, o que estiver acontecendo. As crianças nem sempre, via de regra, não têm muito esse filtro, mas pode aprender. Aprender conosco, inclusive. É natural, irmãos, que as crianças façam barulho. É natural, mas cabe a nós adultos cuidarmos delas de forma discreta. Ao falar com uma criança, mais uma vez, fale baixinho. Fale baixinho com a criança. Você falando baixinho, elas vão entender que precisa falar baixinho. Mas se vocês falarem alto, as crianças falarão alto também. Acorda, irmãos. Pode assustar a criança também, né? Falar alto. É uma oportunidade de nós ensinarmos para essa nova geração o que é não falar o nome de Deus em vão. Lá na sua casa, onde você estiver, quando você diz, meu, né? Meu, aquela admiração que você faz, falando o nome de Deus em vão, está errado. É preciso ter santo temor, santa reverência, ao pronunciar este nome que é santo 3 vezes. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Outro exemplo, quando alguma criança chorar aqui no momento de culto, nós pais devemos pegá-las no colo e verificar a sua necessidade. Se chora é porque tem alguma necessidade. Não é ser duro ao ponto de dizer, vai ficar calado, sem chorar. Certo? E também não é deixar. É ver a necessidade da criança. É claro, irmãos, que nós não podemos esquecer das crianças especiais. Como, por exemplo, o João Marcos, desta igreja, membro desta igreja, filho do Jailson e de Brisa, que tem autismo, com o qual nós devemos ter mais paciência. O João Marcos tem seu próprio tempo e o seu ritmo de acomodação, necessitando do nosso apoio aos pais, a ele, abraçando também. Se ele chegar perto de você, abrace-o, acolha-o, para ele se sentir acolhido por esta igreja. Certo? Não podemos esquecer desta criança especial. Mas é ensinável.
que todos nós podemos aprender e ensinar. E eu até admiro a perseverança e paciência, a maneira também calma, discreta, como Jailson e Brisa cuida daquela criança tão especial, tão inteligente, tão carinhosa. Eu admiro a perseverança deles. Aquela família necessita das nossas orações também, tá? Só este parêntese para falar então da reverência, do temor reverente a Deus. Mas isso, irmãos, não significa que é apenas no culto público que devemos ser reverentes a Deus. A sua vivência em casa, como eu já disse, a forma como você admira das coisas que chamam sua atenção, a maneira como você lida com os integrantes da família, a maneira deve ser no temor do Senhor. A sua atuação profissional lá no seu ambiente de trabalho deve ser fruto do seu temor a Deus. Os seus pensamentos, a sua conduta, as conversas, sabiam que Deus escuta o que você fala ao sair deste lugar? Crianças, sabiam que Deus escuta o que vocês estão falando lá na escola? Deus escuta tudo. Ele está atento. Ele não dorme. Ele escuta tudo. Em tudo que nós fizermos, devemos mostrar reverência. Devemos mostrar reverência, sabe por quê? Porque este recipiente, o meu corpo, ele é habitado pelo Espírito que é santo. Ele habita em mim. Mas o texto ainda responde, por quê? Acabamos de dizer, como implicação, né? Quando devemos ter essa reverência? Durante toda a vida, aonde formos. Não é essa de que aqui você é uma pessoa, lá fora você é outra, não. Certo? Você é integralmente de Deus, aonde você vai. Mas além desse quando temos temor reverente, o texto nos diz também sobre por que devemos ter temor reverente. O texto diz que a razão para essa atitude de temor reverente está aí no início do verso 17 ainda, como diz, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Deus, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Como diz a versão NVT, lembrem-se que o vosso Pai Celestial, a quem vocês oram, ele julga de maneira imparcial. Este versículo 17, irmãos, corrige a opinião de muitos ao pensar que Deus era justiceiro no Antigo Testamento e gracioso no Novo. Porém, a imutabilidade de Deus, isto é, o seu caráter que não pode mudar, certo? A imutabilidade de Deus diz que ele é justo e gracioso em ambos os testamentos, Antigo e Novo. Ele é justo, ele é gracioso, de forma que uma característica não exclui a outra. Foi no Novo Testamento que Deus executou juízo a Ananias e Safira por causa da mentira referente à oferta para Deus. Foi no Novo Testamento isso. Quando nós pecamos, Deus, ele não passa a mão em nossa cabeça, irmãos.
Ele não faz acepção de pessoas exatamente porque a disciplina é uma marca distintiva de seus filhos. Como o pai corrige ao seu filho, a quem ama, Deus disciplina também. Deus corrige aos seus filhos. Como diz certo comentarista, Deus, sem dúvida, tem filhos, mas não favoritos. Deus não tem filhos favoritos, não. Se ele não poupou o seu próprio filho amado, unigênito Jesus, ele não tem filho favorito. Deus é justo, assim como nós pais devemos ser também. Em João capítulo 5, diz que o crente não entra em juízo, pois já está salvo. O crente não entra em juízo, pois já está salvo. Como então explicar a disciplina de Deus? É que as nossas obras precisam passar pelo fogo examinador. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 a 15. E em Hebreus também diz, Hebreus 2, versos 28 e 29, diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Isso mesmo. No Novo Testamento, viu? Está falando que Deus é um fogo consumidor. E fogo consumidor aqui é uma metáfora, irmãos, para a santidade de Deus. Ou seja, fogo consumidor significa, quer dizer, que Deus é infinitamente santo. É um apontamento para o zelo que Deus tem. É um apontamento para o juízo divino para aqueles que brincam com fogo. Não brinquem com fogo, irmãos. De Deus não se zomba. Não se zomba. Deus é amor. Mas Deus também é justo. Meus irmãos, o temor reverente e a santidade divina devem nos conduzir à entrega voluntária de nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que conforme Romanos capítulo 12, é o nosso culto racional. Não falar o nome de Deus em vão, ou não considerar em vão a pessoa de Deus, é você ter um comportamento que considere que o seu corpo, por completo, não é seu, é propriedade de Deus. Somos templos do Espírito Santo. Vamos então concluir. Eu quero concluir dizendo que se você de repente achou um pouco extensa essa explicação, prestem bastante atenção neste resumo aqui. Preste atenção. O temor reverente significam duas coisas sobre a sua relação com Deus. Primeira, que você reconheceu a necessidade de resgate. E segunda evidência, que você está respondendo positivamente e valorizando o preço pago por Cristo para te resgatar. Por fim, então,
Duas aplicações práticas aqui. A primeira é quanto ao relacionamento para com Deus. Comece cada dia admitindo que, sem a graça de Deus, você é propenso ao erro. E ao começar o dia assim, nessa prática de oração, peça principalmente proteção contra o pecado, para você não considerar em vão a pessoa de Deus. Assim você demonstra que leva a sério a gravidade daquele preço que te libertou e não deseja retornar à antiga condição. Mas a maneira como nós lidamos com o próximo está entrelaçada com a maneira como nós consideramos o Deus que tudo vê, certo? Como eu disse, Deus escuta o que você fala lá fora. Deus vê por onde você passa. Deus vê a maneira como você lida. E os nossos relacionamentos, eles demonstram. Os nossos relacionamentos horizontais, ou com o próximo, demonstram como está o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. Por isso, quanto à nossa atitude com o próximo, as crianças devem honrar o pai e a mãe, porque é bom e honroso ao Deus que tudo vê. Os solteiros devem fugir dos prazeres pecaminosos, porque temem ofender a santidade de Deus. E os casados? Os casados devem demonstrar respeito um ao outro por causa do temor reverente a Deus. Como nós vimos no primeiro estudo de casais deste ano, o que é fundamental que o casal tenha é essa visão correta de Deus e de si mesmos. Nós, como pecadores, nós precisamos do Evangelho de Deus. Que esse Evangelho, que essa boa notícia, possa dizer para nós: você estava separado por causa da santidade de Deus. Mas Jesus, ele derrubou a parede de inimizade. Jesus arrancou o véu do santuário. Agora temos pleno acesso ao trono da graça. Mas tomemos cuidado, que Deus não mudou, continua o mesmo Deus Santo. O que mudou foi a nossa relação com Ele. E precisamos ter temor reverente. Ao longo dessa semana, prestem atenção nos seus pensamentos, naquilo que você assiste sozinho aí no seu celular quando ninguém vê. Preste atenção no que você diz, no que você faz. Prestem atenção quando você está ouvindo a palavra de Deus e de repente com a cabeça em outro lugar. Deus quer temor reverente. É isso que Pedro nos ensina. Foi isso que Jesus ensinou a nós. Assim que nós seguiremos nesta jornada até o fim. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, fechar os olhos e oremos ao Senhor.